bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, sobre a sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e os confessa, e com a sua graça você recebe força para deixar os seus pecados e ser totalmente liberto deles. Aí sim você tem paz do Senhor Jesus. Vamos cantar um cântico. Quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Lucas 9, o versículo 23 nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós vemos uma graça banalizada por muitas pessoas, uma doutrina em que se acha que não precisamos de nenhum sacrifício mais se Jesus já se sacrificou. No meio evangélico, no meio daqueles que dizem crer em Jesus, se prega isso, mas não é o que Jesus nos diz. Olha só, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Nós só damos conta de um dia. Há uma porção da misericórdia de Deus para cada dia. Jesus diz, basta ao dia o seu próprio mal. Mas Ele nos dá condições de tomar a nossa cruz. O que é tomar a nossa cruz? Nos voltamos para aquilo que estudamos no sábado passado, que o Senhor Jesus resumiu toda a lei no grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus é a parte da cruz, é a parte vertical da cruz. Amar ao próximo é a parte horizontal da cruz. Amar a Deus vai exigir de mim carregar a minha cruz. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz
que para amar a Deus devemos amá-lo sobre todas as coisas, amá-lo em primeiro lugar. Ele é Deus, o Criador, o soberano, o Deus sobre tudo, e eu devo valorizá-lo, temê-lo, é o que a palavra de Deus me ensina. Quando eu o temo, quando eu honro a Deus, dou a Ele a glória, isso vai muitas vezes exigir de mim a cruz. E haverá momentos em que amar a Deus, carregar essa parte do madeiro, vai cruzar com o amor ao próximo. Pedro entendeu isso. Depois de ter negado Jesus, lá no Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 4, vamos ver um novo Pedro. Como Jesus mesmo tinha dito: quando te converteres, fortalece aos seus irmãos. Antes, Pedro confiava muito na sua força. Vou contigo até a morte, dizia ele, mas ele não se conhecia. E parte da nossa conversão é nos conhecer. Conhecer o quanto somos fracos, conhecer o quanto precisamos do Salvador. Então Pedro negou a Jesus. Mas agora em Atos, no Pentecostes, vemos um Pedro. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estavam sendo obrigados, estavam mandando que eles deixassem de falar do Evangelho, deixassem de falar de Cristo. Então, o amor de Pedro a Deus, esse relacionamento vertical com Deus, cruzou. Era a cruz que Pedro precisava carregar. O amor ao próximo, a obediência às autoridades agora não podia ser mantida. Por quê? Porque Pedro precisava antes amar a Deus, obedecer a Deus. Então ele nos diz no capítulo 5, diz assim, 28 a 32, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a verdadeira cruz. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades, a honrá-las. Mas a nossa cruz, amar a Deus e amar ao próximo, porque amar ao próximo significa obedecer às autoridades, significa honrar nossos pais, significa a esposa ser submissa ao seu marido, os filhos obedecer ao pai, porque amor é ação, é obediência, é honra. Mas haverá momentos em que carregar a nossa cruz significa colocar a Deus, o nosso relacionamento com Deus, acima do amor ao próximo. Nós sabemos que devemos obedecer às autoridades. Os filhos sabem pela palavra de Deus que Deus ordena que nós honremos nosso pai. Faz parte dos 10 mandamentos. É o 5º mandamento, o mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. E o Novo Testamento fala a mesma coisa: filhos, obedecei vossos pais. Efésios, Paulo fala aos Efésios: esposa, sede submissa ao seu marido. Só que nós temos que entender, Jesus nos mandou carregar a nossa cruz. E a cruz, o sentido dela é amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo muitas vezes vai cruzar com o amor a Deus. O que quer dizer isso? Isso é a cruz que temos que carregar. Haverá momentos que temos que desobedecer a autoridade para obedecer a Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a esposa vai ter que deixar de fazer o que o marido quer, porque o marido não é o seu Deus. E em primeiro lugar estará Deus na sua vida. Ela não pode negar a Jesus, ela não pode negar a sua fé em Jesus para obedecer o seu marido. Então temos que entender que carregar a nossa cruz vai ser o cruzar do meu amor a Deus com o meu amor ao próximo.
Então eu vou ter que negar a mim mesmo. Amo meu marido, mas ele não é meu Deus. Amo meus filhos, mas eles não podem ser o meu Deus. Temos que obedecer à autoridade, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Haverá muitos momentos na nossa vida em que teremos que escolher. Um livro foi escrito de um grande homem que se converteu, Sadhu Sundar Singh, era de família riquíssima, e quando se converteu, a família não aceitou a sua conversão, ele foi expulso de casa, e como era acostumado a uma vida de luxo, foi chamado o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele não tendo roupas em quantidade maior e sapatos, ele acabou andando descalço, com os pés muito, muito finos, acabou sangrando os seus pés. O sofrimento, a cruz que ele tinha que carregar era perder a herança, era ser desprezado por seus pais. Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. O que quer dizer isso? Que entendendo a nossa fé, valorizando Deus acima de tudo, muitas vezes carregaremos a nossa cruz, colocando Deus em primeiro lugar, tendo que muitas vezes ser expulso da casa, ter a contrariedade do nosso esposo, que não aceita a nossa fé. Então haverá combates, haverá divisões, porque Deus está acima de tudo, Ele é o único Deus na nossa vida. Então carregar a nossa cruz significa no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o próximo, isso vai cruzar. Muitas vezes vai ser difícil. Essa é a nossa cruz. Assumir uma fé em Deus acima de tudo. No relacionamento com o próximo, Jesus disse ao jovem rico, em Lucas 18 a 22, o jovem rico chegou a Jesus e perguntou, o que faço para ter a vida eterna, para herdar o reino dos céus? Jesus diz, você obedece a palavra, obedece os mandamentos? Ele diz, desde a minha infância. Então, Jesus resolveu prová-lo se ele obedecia mesmo. Então, ele diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. E o jovem se retirou triste. Por quê, querido? Para seguir a Deus, no relacionamento com Deus, acima de todas as coisas, haverá uma cruz. Vou ter que negar a mim mesmo, o meu amor ao dinheiro. Vai trazer uma cruz. Vou ter que morrer para a minha vontade, para amar a Deus sobre todas as coisas. Posso ser rico? Sim. Se o plano de Deus for esse para a sua vida, Abraão foi rico, Jacó foi rico, muitos foram ricos e serviram a Deus, mas totalmente desprendidos do amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o problema. Não podemos servir a Mamon, que é o amor ao dinheiro, que se torna um Deus, e ao Senhor. Então Jesus mostrou para o jovem rico, se ele queria o reino dos céus, precisava amar a Deus sobre todas as coisas. Para o jovem era vender os bens, nem todos vão ter que vender. Essa é a nossa cruz, colocar a Deus em primeiro lugar, Deus sobre tudo. Então, nós sabemos que o jovem rico foi provado na sua fé. Era a cruz que ele precisava, morrer para a sua vontade. Filipenses 2, de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala que no amor ao próximo, que é o segundo mandamento, ele diz o seguinte, se há, pois, alguma exortação em Cristo, Filipenses 2:1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, se existe esse amor ao próximo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o Senhor mostra que tipo de amor ao próximo nós temos que viver. Aqui ele fala que amar ao próximo vai ter que exigir de nós a cruz. Nós vamos ter que negar a nós mesmos, ter em vista o bem do outro. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Essa é a nossa cruz. Nós temos que viver essa cruz.
procurar o bem do outro. Muitas vezes a nossa cruz é um casamento difícil. Carregue a sua cruz. Mas muitas vezes nós vemos um conformismo com o mundo. A ideia do mundo, né? O Deus desse século é Satanás. O mundo jaz no maligno e o mundo prega o quê? Seja feliz. Se você sente desejo por algo, faça esse desejo se cumprir. Mas a ideia da Bíblia, a pregação da Bíblia, o que Jesus nos ensinou é que nós temos que carregar a nossa cruz, morrer para a nossa vontade, para nos relacionarmos com o próximo. Nós precisamos esmurrar esse corpo, como Paulo diz, negar as nossas vontades, ter domínio próprio, saber o que realmente importa. A Bíblia diz que muitos se fizeram eunucos pelo reino de Deus. As suas vontades foram crucificadas pelo reino de Deus. É o que ele disse ao jovem rico. Você me ama mesmo? Então vamos ver onde está o seu coração. O seu coração está no seu desejo sexual? É isso que move a sua vida? Jesus falou para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, você não vai precisar viver desse jeito, trocando de marido. Não é de sexo que nós precisamos. O sexo é bom, foi Deus que criou o sexo. Mas muitas vezes isso vai exigir de nós a cruz. Manter um casamento, manter uma vida pura, sem se casar, não sabemos. Cada um tem a sua cruz, que negar a sua vontade, que ter domínio próprio, que colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então nós precisamos, no amor ao próximo, aprender que há uma cruz. Considerar o outro superior. O amor não é barato. Foi de graça para Jesus, ele nos dá a graça pelo seu sacrifício, mas custou caro para ele. E ainda temos que carregar uma cruz, valorizando o sacrifício de Cristo, imitar o que Cristo fez. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus te chama para morrer para a sua vontade. Deus te chama para viver para Deus e para viver para o próximo. Colocar o próximo como seu superior. O bem do próximo é mais importante. O amor é mais forte do que a morte, querido. Nós sabemos que há uma interpretação para cada situação. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus com equilíbrio, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, não ser um legalista, porque a letra mata, o espírito vivifica, e nem para a esquerda sendo um libertino. Quando Jesus ensinou sobre o amor, ele ensinou a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37. Diz que um homem estava ferido ali à beira da estrada, no caminho, tinha sido roubado, machucado, passa um levita, passa um sacerdote, ninguém ajuda o homem. Mas passa um samaritano e ajuda o homem. Aí Jesus diz, quem amou o homem? Foi o samaritano. Não se esperava que o samaritano amasse um judeu. Ali naquele caso, porque cada caso tem que ser analisado, né, em busca da verdade, com humildade, com dependência de Deus. Ali naquele caso, amar a Deus significava ajudar o próximo. O sacerdote pensou que o culto era mais importante do que o homem a ser ajudado. O levita pensou que a responsabilidade com Deus, o amor a Deus, era ir realizar o culto. Mas Jesus ensinou que haverá casos em que o amor a Deus e o amor ao próximo vão se cruzar. E aqui, no caso do samaritano, não era realizar o culto, não era fazer o louvor na igreja, o mais importante era ajudar o homem caído. Nós temos muitas vezes desequilíbrio em amar a Deus, em amar ao próximo. Haverá momentos em que teremos que contrariar o próximo para amar a Deus. Mas haverá momentos que amar a Deus significa ajudar o próximo. Que Deus nos abençoe a carregar essa cruz. Ainda existe uma cruz e Jesus deixou o exemplo. Ele fez o sacrifício para que nós possamos ter vida eterna. E Ele nos ensina a nos sacrificarmos também, a carregar a nossa cruz. Que Deus nos dê entendimento, compreensão, graça para carregar a nossa cruz dia a dia.
Você pode, meu querido. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Há um ensino hoje, podemos ter o carro importado, podemos ter a mansão. Não, tudo podemos o quê? Podemos sim sofrer por Jesus, podemos sim receber honra em nome de Jesus, se for da vontade dele. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?